Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália. Eu vou estar dando sequência nessa jarra aqui. Eu já fiz 2 vídeos. Um era essa parte, na xícara. Outro foi essa parte. Mas agora eu vou fazer um vídeo completando aqui e voltando. Eu parei aqui, ó. 1, 2, 3, eu parei na quarta. 1, 2, 3, essa quarta aqui, ó. Então, tem 2 a mais aqui. Eu entro no buraco de baixo, saio no de cima, porque eu passo na argola, fixo a linha do tecido, entro no buraco de baixo, de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo. Vou fazer assim até completar os 2 aqui, ó. Vou fazer o último aqui, entro no buraco de cima, saio no de baixo. Agora aqui, ó, a fileira de cima aqui, ó, ela está 3 anterior aqui. Então, eu vou completar esses 3 aqui, completando assim, ó, e vou para a fileira de cima. Então, eu entro no buraco de cima, saio no de baixo, entro no buraco de cima e saio no de cima. Agora aqui, ó, tem um a mais aqui, ó. Então, eu entro no buraco de baixo e saio no de cima e vou fazer até aqui. Vou entrar no buraco de baixo, sair no de cima. A próxima fileira aqui está igual aqui, ó. Então, eu entro no buraco de cima e saio no de baixo. Agora, eu vou fazer o último aqui, ó. Entro no buraco de cima e saio no de cima. Porque eu fiz esse daqui, ó. E agora, eu vou fazer essa fileira aqui, ó. Essa fileira aqui está igual e aqui tem um a mais. Então, eu entro no buraco de baixo, saio no de cima, vou fazer igual até chegar aqui. Eu entro no buraco de baixo e saio no de cima. Aqui, eu vou fazer essa parte aqui. Então, tem 2 aqui, tem 2 aqui. De 2 tem 1, 2, 3. Eu vou fazer esses 3 iguais aqui, ó. Vamos fazer. Eu entro no buraco de baixo, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de cima, saio no buraco de baixo, entro no de baixo, saio no de cima. Aí, chegou aqui, ó, tem um aqui, ó. Então, eu entro no de cima, saio no buraco de cima, entro no buraco de baixo, saio no de cima. Agora, tem 2 aqui, ó. Eu entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo. Eu vou voltar completando esse daqui e ir para a fileira superior, que tem 2.
Então, eu entro no de cima e saio no de cima. Vou pular esse aqui e vou fazer aqui, nessa direção, e esse aqui. Então, eu entro no buraco de baixo, saio no de cima, entro no buraco de baixo e saio no de cima. Agora, eu vou voltar completando tudo aqui, ó. Entro no buraco de baixo, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo, entro no de baixo, saio no de baixo, entro no buraco de cima, saio no de baixo, entro no buraco de cima, saio no de baixo, entro no buraco de baixo, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo. Eu vou fazer esse último X aqui e vou pegar mais linha. Aqui, ó, tem esse espaço aqui que eu vou completar pra vir pra esse aqui, ó. Então, eu entro no buraco de baixo e saio, iria sair no de cima. Só que como minha linha está acabando, eu vou arrematar. Eu entro no que eu fiz, na trama do tecido, no que foi feito na trama do tecido e no que foi feito. Corto e vou colocar outra linha. Agora, eu terminei aqui, eu entro no buraco de baixo, saio no de cima, passo a linha, puxo a agulha, fixei. Eu vou fazer o X aqui, então eu entro no de baixo, saio no de cima. Eu entro no de baixo e saio, carro aqui, no de cima. Eu vou fazer esse X completo até chegar aqui. Então, aqui tem 1, 2, 3 a mais. E aí, eu subo pra fileira de cima. Então, eu fiz um e eu vou fazer os outros 2. Agora, eu cheguei no terceiro, eu entro no buraco de cima, saio no de cima e chegou a essa parte aqui, ó. Aqui termina uma a menos aqui, ó. Então, eu termino um a menos aqui. Eu entro no buraco de cima, saio no de baixo e faço igual aos outros. Vou fazer o último aqui, entro no buraco de cima e saio no de cima. Agora, aqui, ó, tem 3 a mais. E eu vou vir fazendo essa parte aqui. Então, vou fazer esses 3, subir e fazer o restante. Então, eu entro no buraco de baixo, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de cima. Agora, eu vou fazer esse aqui, esse e esse. São 3. 1, 2,
e 3. Eu entro no de cima, saio no buraco de cima. Vou fazer o meio X aqui, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de cima e saio no de baixo. Eu vou completar esse X aqui e vou para a fileira de cima aqui, ó. Entro no buraco de cima e saio no de cima. Entro no de baixo e saio no de cima. Entro no de baixo e saio no de cima. Vou voltar completando todos aqui e ir para essa fileira de baixo aqui, ó. Eu entro no de baixo, saio no buraco de cima, entro no buraco de baixo e saio no de baixo. Completei essa parte aqui de cima. Eu vou fazer essa aqui. Essa vem até aqui. Então, eu vou fazer o meio X aqui. Eu entro no buraco de cima e saio no de baixo. Vou fazer igual até chegar no final. Entro no buraco de cima, saio no de baixo. Vou fazer o X completo aqui, só que minha linha está acabando. Então, eu entro no buraco de baixo e vou arrematar. Eu entro na trama do tecido. O que foi feito. Na trama do tecido. O que foi feito na trama do tecido. No que foi feito. Agora, é só cortar. Aqui, eu tenho que completar esse X aqui, fazer esse para descer. Então, eu entro no de baixo, saio no buraco de cima, passo a argola, puxo e vou completar aqui, ó. Entro no de baixo, saio no de cima e vou fazer agora aqui, ó. Entro no de baixo e saio no de baixo. Eu vou fazer esse e esse. Dá 1, 2, 3. Eu entro no buraco de cima, saio no de baixo, entro no de baixo, saio no de baixo, entro no de cima e saio no buraco de baixo. Vou fazer esse X aqui completo, entro no buraco de baixo, saio no de cima,
vou completar aqui, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo, entro no de baixo e saio no de cima. Agora eu vou voltar completando todos aqui, até voltar aqui e fazer essa parte aqui, até aqui. Então, eu vou completar o X aqui, entro no de baixo, saio no de... Opa! Saio no de cima. Vou completar o X aqui. Eu entro no de cima, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de cima, vou completar o X aqui para a fileira de cima, entro no de cima, saio no de cima, entro no de baixo, saio no buraco de cima, entro no buraco de cima, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo, vou completar o X aqui, eu entro no de baixo, saio no de baixo, entro no buraco de cima, saio no buraco de baixo. E agora, eu vou completar esses daqui e eu tô aqui, eu vou completar esses 3 aqui e vou terminar aqui, ó. Tô nessa fileira aqui, ó. Eu termino igual aqui, ó. Então, eu entro no buraco de baixo e saio no de cima. Completei toda a alça. Agora, eu estou aqui, eu vou até rente aqui, eu vou até aqui. Então, eu entro no buraco de baixo e saio no de cima. Vou fazer igual até chegar aqui. Agora, eu vou fazer esse último aqui, entra no buraco de baixo, saio no de cima. Agora, aqui tem um a mais aqui e um a menos aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, entro no buraco de cima, saio no de baixo, vou voltar completando ele, entro no buraco de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo. Vou fazer igual até chegar aqui, ó. Eu vou fazer o último aqui, ó, que é esse, e vou para esse. Esse eu vou fazer completo. Eu entro no buraco de cima, saio no de baixo, entro no de cima e saio no de cima.
Aqui ficou um a menos e aqui vai ter um a menos. Eu vou fazer essas duas fileiras tamanho igual. Então, eu entro no buraco de baixo e saio no de cima e vou fazer até aqui, ó, um a menos. Entro no buraco de baixo, saio no de cima, entro no de cima, saio no de baixo e vou fazer igual até aqui, ó, até o último aqui. Quando chegar no último aqui, eu vou fazer ele completo, porque aqui tem um a menos aqui e um a menos aqui. Então, eu entro no buraco de cima, saio no de baixo, entro no de cima e saio no de cima, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de cima, saio no de baixo na fileira superior, vou completar o X aqui, entro no de cima, saio no de baixo, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de cima, ó, desculpa, de baixo e saio no de cima. Fiz ela completa. Agora eu vou estar fazendo o restante do X. Agora eu vou completar o X aqui, eu entro no buraco de baixo, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo. Entro no de cima, saio no de baixo, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de baixo, entro no de cima, saio no buraco de baixo, entro no de cima, saio no buraco de baixo, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de baixo, entro no de cima e saio no de baixo, entro no de cima, saio no buraco de baixo, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de baixo e saio no de cima, entro no de baixo e saio no de baixo, entro no de cima e saio no de baixo. Deu para ter uma noção de como que volta, né? É bem simples voltar. Eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas voltar é bem simplesinho. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Mas é bem simples voltar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, siga o canal, curta o vídeo e até o próximo. Tchau!